Meu nome é Bernardo e hoje eu vou falar sobre André Lemos. André é brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Aos 17 anos se mudou para Salvador e lá se formou engenheiro mecânico na UFBA em 1984. Ele também é mestre em Política de Ciências e Tecnologias pela COP na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1991, doutor em Sociologia pela Université René Descartes em Paris em 1995. Além dessas formações, ele é membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, editor das revistas 404 NatFound, UFBA, Cybercultura, do Itaú Cultural e Contemporânea, da UFBA. Ele também é membro de diversas comissões científicas e revistas nacionais e internacionais. Suas principais obras são Cybercultura, em 2002, O Futuro da Internet, em direção a uma cyberdemocracia planetária, em 2010, Cidade e Mobilidade, Telefones Celulares, Funções Pós-Massivas e Territórios Informacionais, em 2007. Esse último é um artigo. Sobre o livro Cybercultura, eu separei 3 frases que eu achei muito importantes e que ilustram bem o que é tratado dentro do livro. São elas: a ideia de pós-modernidade aparece na segunda metade do século XX, com o advento da sociedade de consumo e das mass-mídias, associadas à queda das grandes ideologias modernas e das ideias centrais, como história, razão, progresso. Para Daniel Bell, que é um sociólogo estadunidense, a pós-modernidade corresponde exatamente à fase pós-industrial da sociedade de consumo, onde a produção de bens e serviços ligados a grandes consumos de energia é modificada de acordo com as novas tecnologias digitais da informação. A cybercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade estruturada através da conectividade telemática generalizada. Lendo isso e entendendo o livro, junto com as ideias do André, o que eu entendi do livro foi o seguinte: que no geral ele cita a cybercultura como uma fase mágica da tecnologia, em que nos tornamos a sociedade da informação, onde somos nós os responsáveis pela busca da informação, deixando de lado o antigo conceito de mass medias, se tornando oposta à separação da tecnologia e cultura. Ele vai tratar nesse livro e em outros também essa ideia de que o usuário é quem vai buscar a informação. Sobre o livro O Futuro da Internet em direção a uma cyberdemocracia planetária, eu não consegui localizar o livro na internet, enfim, não tive acesso a ele. Eu li apenas algumas citações e o que eu tirei dessas citações foi o seguinte: o livro traz a internet como um dos principais fatores de mudança dentro da sociedade em que vivemos, onde existe uma forma própria de política dentro do ambiente virtual. Ou seja, ele retrata como se a sociedade na internet fosse diferente, que tivesse outras leis, entre aspas. O livro também traz sobre a discussão de exclusão digital, que em 2010, na época que o livro foi escrito, eu creio que era bem pior do que é hoje em dia, pois com os avanços a gente conseguiu incluir muito mais gente nesse mundo. E ele conclui citando que estamos nos tornando além do eu real, ou seja, nós mesmos, e que estamos nos tornando informação dentro do cyberespaço. A terceira obra do André é Cidade e Mobilidade, Telefones Celulares, Funções Pós-Massivas e Territórios Informacionais. Esse é um artigo que está presente em outro livro que tem mais artigos de outros pesquisadores. E desse artigo eu consegui tirar 3 citações. São elas: o desenvolvimento dos meios de comunicação se dá na própria dinâmica da industrialização e da urbanização da era moderna. As mídias de função pós-massiva, por sua vez, funcionam a partir de redes telemáticas e em qualquer um pode produzir informação. Mais do que informativas, como as mídias de massa, as mídias pós-massivas vão criar processos mais comunicativos, por troca bidirecional de mensagens e informações entre consciências. Dessas 3 citações eu consegui tirar o seguinte: que o artigo traz o conceito de mobilidade e acesso à informação pós-massiva, ou seja, aquela gerada pelos usuários sem depender de grandes canais de comunicação, bem como grandes investimentos. Ou seja, as mídias massivas são aquelas que fazem comerciais, são as grandes marcas. As pós-massivas são todas aquelas que são geradas por usuários, como por exemplo rádios amadoras, entre outras coisas.